Bom dia, turma. Bom dia, segunda série. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar aí as páginas 11 e 12. Ou, como vocês preferirem, né, um animal político de Aristóteles. Um conceito, na verdade, de animal político em Aristóteles. Então, vocês podem acompanhar aí a leitura comigo, tá certo? Na página 11 e 12 do livro de vocês. Primeiro, antes que a gente entenda de fato o que é o conceito de animal político, o porquê Aristóteles, né, vai definir o ser humano, o homem, na verdade, como animal político, a gente precisa entender primeiro como ele entendia que deveria ser organizada a polis. Vocês já viram na aula passada, na última aula, em que o Platão ele vai criar aí um modelo de polis ideal. Então, na visão do Platão, era preciso que houvesse algumas regras, existissem algumas regras, alguns processos para que fosse possível atingir essa polis ideal. O Aristóteles, como vocês sabem, ele foi o discípulo de Platão, um dos principais discípulos de Platão. Embora muito do pensamento de Aristóteles não tenha alguma ligação, vamos dizer assim, com o Platão. Ele vai diferenciar um pouco do pensamento do seu mestre, do seu professor, e nesse sentido da polis, em relação a esse modelo de polis ideal, ele também vai divergir um pouco em relação ao pensamento de Platão. Então, Aristóteles ele foi aluno de Platão em sua academia, mas apesar de existirem algumas semelhanças entre os pensamentos de ambos, constituiu uma filosofia original e crítica em relação às teorias de seu mestre. Então, ele não vai seguir absolutamente pelo caminho traçado aí pelo conhecimento platônico, ele vai divergir um pouco, e em relação também à polis. Então, ele manteve, por exemplo, a ideia de que o bem comum e a justiça constituíam os fundamentos da política. Então, nesse sentido, ele vai continuar aí a adotar o pensamento de Platão, onde ele defende esse bem comum e a justiça como fundamentos principais e necessários para se obter uma política de verdade. Então, contudo, ao questionar alguns aspectos da teoria platônica, como a falta de uma descrição mais clara sobre a forma de vida da classe produtora e também a ausência de uma propriedade privada na politeia. É preciso que a gente faça aqui duas ressalvas, né? Como vocês sabem, o Platão, ao formar ali a sua polis ideal, o seu conceito de polis ideal, ele vai dividir os seres humanos ali que participavam da polis em classes, vamos colocar assim. E uma delas é a classe produtora. E na concepção do Aristóteles, Platão ele não deixa muito claro, o que seria as funções dessa classe produtora. Então, ele vai ir contra um pouco esse pensamento aí, em que o Platão vai colocar, Platão desenvolveu a respeito dessa classe, e também em relação à propriedade privada. A outra ressalva é que Aristóteles também não apoia uma super riqueza na mão de poucos, ele coloca aí, ele defende também uma moderação de riquezas, mas dentro da concepção platônica de polis ideal não existe, não está clara essa questão da propriedade privada. Então, o Aristóteles também vai divergir um pouco em relação a isso. E, além disso, enquanto Platão comparava o Estado a uma alma do indivíduo, como vocês viram, estaria ali no topo da hierarquia, o Aristóteles ele comparava uma família. Então, na visão do Platão, esse Estado, né, seria aí a alma do indivíduo comparada ao ser humano. Já o Aristóteles não, ele vai comparar uma grande família, no qual o chefe exercia o poder sobre as suas mulheres, as crianças e também as pessoas escravizadas a seu serviço. Porém, o próprio filósofo Aristóteles, ele ressaltava que fazer essa comparação não seria
totalmente precisa, porque o espaço público, né, a cidade e o espaço familiar seriam dois espaços diferentes e não caberia aí fazer uma comparação totalmente precisa em relação a isso. No exercício da autoridade, eu vou só passar aqui, no exercício da autoridade, o Aristóteles, em relação à política, né? O Aristóteles ele atribuía grande valor às leis escritas, propondo que o governante se submetesse a elas por meio de uma constituição. Vocês viram que na concepção platônica existiriam as fases para que essa autoridade, essa pessoa que fosse governar a polis, chegasse lá, de fato, pelo seu, por se encaixar, vamos dizer assim, por conseguir alcançar esse posto. E na visão platônica, o filósofo seria capaz disso. Para Aristóteles, não. Essa autoridade política, que deveria aí comandar a política, a cidade, ela deveria seguir as leis escritas que houvesse e também se submeter a uma constituição. Na visão aristotélica, uma constituição seria uma organização prévia e também hierárquica das autoridades presentes na polis. Essa organização deveria ser formada aí por essas autoridades que existissem na polis. Então, esse governante, né, essa autoridade política, ela deveria seguir, então, essa Constituição. Ou seja, seria aí uma organização, né, como eu falei para vocês, prévia hierárquica, formada aí pelas autoridades presentes na polis. Então, assim, a concepção aristotélica de Estado também vai modificar aí na visão platônica. Na visão aristotélica, vai ser um conjunto formado pelos cidadãos e pelos atos de governar, sendo ambos regidos por uma constituição, como eu falei para vocês, que fosse capaz de promover a virtude e o bem comum, que seriam os aspectos fundamentais da política. A virtude e o bem comum também está relacionado ao conceito de justiça. Então, na visão do Aristóteles, um Estado seria exatamente aí esse conceito, um conjunto formado pelos cidadãos. Lembrando que os cidadãos na polis eram uma parcela mínima da população. A grande maioria estava excluída desse título, vamos dizer assim, né? Então, dentro dessa concepção aí de justiça do Aristóteles, ele vai dividir essa justiça em dois tipos, em duas formas aí. A justiça distributiva, que seria a divisão dos bens econômicos, isto é, dar a cada um, na verdade, aquilo que lhe fosse devido, conforme as suas diferentes necessidades. Então, essa aí seria uma forma de justiça em que cada pessoa, ou seja, cada cidadão da polis receberia aí conforme as suas diferentes necessidades. Já na justiça participativa, a organização do poder político, de modo que haveria, na verdade, essa organização do poder político, de modo que os cidadãos, ou seja, os iguais, na visão do Aristóteles, tivessem a oportunidade de participar igualmente no governo. Então, como eu já falei para vocês, esses cidadãos aí, é uma parcela mínima da população, e somente eles poderiam ter aí essa oportunidade de participar igualmente do governo. Todos aqueles que não fossem, na verdade, considerados cidadãos, já estava excluída aí dessa oportunidade de participar igualmente no governo. Então, essas eram as duas formas principais aí de justiça, segundo a visão do Aristóteles, e que deveria aí ser imposto aí na polis. Então, para Aristóteles,
toda a comunidade visa um bem. O bem de que se trata aqui é, na verdade, um fim determinado. Então, quando ele coloca aqui os fundamentos da política seria o bem comum, na verdade, não é um bem, uma comunidade que visa o bem em si, mas é um bem que se trata em um fim determinado. Então, não se refere ao bem correto, você praticar o bem, mas um bem universal, onde todo ato tem uma finalidade, um certo bem. Então, sendo assim, toda a comunidade tem um fim como meta, uma vantagem que deve ser aquela principal e que contém em si todas as outras. Portanto, a maior vantagem possível é o bem soberano. Isso aí é uma visão do próprio Aristóteles. Só para vocês entenderem quando ele fala desse bem comum. Então, quanto às formas de governo, diferentemente de Platão, que não concordava com a democracia por considerá-la refém da retórica, vocês viram que uma das principais críticas do Platão era justamente essa, onde todos poderiam participar, falar abertamente, né, exercer aí essa retórica, e essa era a principal crítica do Platão. Ao contrário dele, Aristóteles considerava, aceitava que o governo ele fosse um governo de muitos, um governo constitucional. Então, para ele, em vez de esperar uma virtude que seria encarnada pelo governante filósofo, como Platão defende, era preferível, na visão do Aristóteles, contar com uma soma das virtudes dos cidadãos e não esperar que somente uma pessoa atingisse essa virtude perfeita, como coloca Platão, os quais ele definia aí, o Aristóteles, como iguais. Afinal, segundo esse pensador, né, o exercício da cidadania estava ligado à busca do bem comum, esse bem comum que eu falei para vocês, que deveria estar sempre acima do individual, já que uma cidade poderia ser autossuficiente, mas os indivíduos isolados não, na visão do Aristóteles. Então, aí entra, de fato, o conceito de animal político. Então, pela forma em que o Aristóteles defende essa polis, essa cidade, essa organização da cidade, ele parte aí de um princípio de que todos os seres humanos, eles são naturalmente seres políticos, ou seja, eles buscaram viver em sociedade, eles precisam, na verdade, ser seres socialmente, serem, na verdade, pessoas sociais, ou seja, que vivem em sociedade. Então, ao buscar isso, eles vão, de certa forma, constituir aí famílias, e com isso eles vai haver, na verdade, esse processo de desenvolvimento humano. Então, a partir desse processo de desenvolvimento, as cidades eles passam a surgirem na visão do Aristóteles. Então, por isso que os seres humanos ele está associado às cidades, à polis, na visão do Aristóteles. Não existe um ser que esteja fora das cidades, que não esteja participando aí das cidades. Eu coloquei até esse trecho aqui para vocês entenderem quando ele fala que o ser humano é um animal político. Então, a razão pela qual o homem é um animal político, em grau mais elevado do que as abelhas ou qualquer outro animal, é clara. A natureza, como dissemos, não faz nada em vão. E o homem é o único animal que tem palavra. Ou seja, quando ele coloca que um animal, que os seres humanos, que o homem é um animal político, por viver em sociedade, por participar de uma organização das cidades, a gente pode questionar aí nesse pensamento do Aristóteles que outros seres, outros animais também conseguem viver dessa forma, viver em sociedade. Então, ele vai colocar aí que o que difere o animal político, o ser humano, no caso,
de outros animais é que o ser humano ele tem a palavra, ou seja, o logos, em que ele coloca, a voz. Então, ele pode expressar, se expressar. Os animais também podem expressar dor, expressar prazer, mas apenas o ser humano ele tem o poder da palavra. Então, isso é que vai diferenciar o ser humano, o animal político humano, vamos dizer assim, de outros seres, de outros animais que também possuem essa organização das cidades. Então, Aristóteles ele não acreditava em uma forma de Estado que fosse perfeita, como defendia o seu mestre Platão. Mas, ao analisar aí, tanto a ideia de governo ideal do Platão e também as constituições que haviam na época do Aristóteles, ele avaliou que existiam as vantagens e também as deficiências de cada modelo, de cada exemplo aí de organização dessas cidades. Então, ele concluiu que poderia haver bons governos com o poder nas mãos de apenas uma pessoa, como colocava o Platão, mas também de algumas pessoas ou de muitas pessoas. Então, afinal, o seu valor seria determinado pela Constituição que fosse utilizada, a Constituição que eu falei para vocês, aquele conjunto formado pelos cidadãos que deveria ser aí determinado previamente de forma hierárquica. Então, dependia dessa Constituição para que pudesse dar certo. Então, no qual, por sua vez, poderia ir e deveria se modificar no decorrer do tempo, caso se mostrasse necessário. Então, não era um modelo único, que não pudesse haver mudanças. Era preciso que sempre estivesse sendo analisada para que, se possível e se precisasse, houvesse essas mudanças. E, por fim, destaca-se ainda nas obras aristotélicas e a noção de política natural, ou seja, a política como parte da natureza, da essência humana. O Aristóteles ele não separa essa questão política do ser humano. Para ele, isso é algo natural ao ser humano, faz parte da essência humana. Então, ele considerava ao mesmo tempo racional e sociável os seres humanos. Aristóteles chegou a definir aí o ser humano como um animal político, ou seja, algo naturalmente voltado à justiça, ao bem comum e à felicidade, que seriam os fundamentos da política na visão do Aristóteles. Então, pessoal, a aula de hoje vai terminar aqui. Espero que vocês tenham entendido esse conceito de animal político do Aristóteles, como ele defendia aí essa organização da polis, segundo a visão dele, né? Tem uma parte aqui bem interessante no livro de vocês, na página 12, que eu quero que vocês leiam. Eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso. É um textozinho em que ele vai colocar aqui, falar sobre essa questão de igualdade entre os cidadãos. Ele vai colocar aqui porque ele defende que apenas alguns, né, fossem considerados cidadãos dentro da polis. Então, eu quero que vocês leiam também para que isso fique mais claro para vocês, tá certo? Então, a aula vai terminar aqui. Espero que vocês estejam todos bem, tá certo? Até a próxima aula. Até mais.